Olá, estudantes do 8º ano. Nessa 7ª quinzena, nós vamos estudar um pouquinho sobre figuras de linguagem. Mas o que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. E nós também usamos as figuras de linguagem no nosso dia a dia. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo particularidades estilísticas do emissor da linguagem. As figuras de linguagem também exprimem o pensamento de modo original e criativo, exploram o sentido não literal das palavras. Então vamos ver o que são figuras de linguagem. Nessa aula, nós vamos estudar algumas figuras de linguagem. Vamos começar pela metáfora. Metáfora é o emprego de um termo com significado de outro em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação meio subentendida. Não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quanto vejo me entristece. Está fazendo uma metáfora. Nós não podemos trazer uma nuvem no nosso peito. É como se fosse. Olha este exemplo. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Está fazendo uma comparação da boca com o cadeado, mas está dizendo o que é um cadeado. Significa que a pessoa guarda segredo, não vai falar nada. Então, a metáfora, ela diz que é uma comparação subentendida. Vamos continuar? Então, falando agora da comparação, que tem muito a ver com a metáfora. É a aproximação de dois termos entre os quais existe alguma relação de semelhança, como na metáfora. Só que a comparação, porém, ela é feita por meio de um conectivo e busca realçar determinada qualidade do primeiro termo. Lá na metáfora não tinha o conectivo, já ia direto para o verbo. Vamos ver um exemplo de comparação. A chuva caía como lágrimas de um céu entristecido. Aqui vocês podem observar que nós temos esse conectivo como, que está comparando a chuva com as lágrimas. Outro exemplo. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como o carpinteiro nas tábuas. Olha aqui, está comparando os poetas com os carpinteiros. Nessa comparação foi ligada por esse conectivo como. Lá na metáfora não tem, já vai direto para o verbo. Outra figura de linguagem é a catacrese. Ela tem esse nome mesmo, meio diferente. O que são as catacreses? O que é a catacrese? Usamos a catacrese em expressões como orelha de livro, dente de alho. O termo engarrafamento também é uma catacrese. Ele é usado para designar o congestionamento de automóveis. Então, não tem carro engarrafado. É só um jeito de falar. Então, voltando aqui, a catacrese é o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. Então, não tem uma palavra na língua portuguesa própria para chamar aquele objeto, por exemplo. Vamos ver outro exemplo. Sentou-se no braço da poltrona para descansar. Aquele encosto que tem na poltrona para colocar o braço, o nosso braço, então também foi colocado o nome de braço da poltrona. Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto. Essa parte do rosto foi dado o nome de maçãs do rosto. E assim temos vários outros exemplos de catacrese. Asa da xícara, batata da perna, pé do morro, pé do ouvido. Existem várias palavras na língua portuguesa que são utilizadas na catacrese. Já vimos aqui o dente de alho, a orelha do livro, o engarrafamento. Próxima figura de linguagem nós chamamos de metonímia. O que vem ser a metonímia? É a substituição do sentido de uma palavra ou expressão por outro sentido, havendo entre eles uma reação lógica. Por exemplo, em algumas frases, nós utilizamos o autor pela obra.
Olha o exemplo aqui. Ouvi Mozart com emoção. Mozart é o autor. Nós ouvimos a música. Então, essa frase aqui foi utilizada a metonímia. Outro exemplo. Leio Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Graciliano Ramos é o escritor. Nós lemos a obra dele, os livros dele. Também foi usada a metonímia. O continente, aquilo que contém pelo conteúdo que está contido. Ele comemorou tomando um copo de caipirinha. A gente fala sempre assim. Então, no lugar, o continente é o copo, que contém o quê? Qual é o conteúdo? A caipirinha, que está contida no copo. O efeito pela causa também pode ser metonímia. Por exemplo, com muito suor, o operário construiu sua casa. O suor é o efeito do trabalho. Então, com muito trabalho, o operário construiu a casa. As indústrias despejam a morte nos rios. Elas não despejam a morte. Elas despejam a poluição que causam a morte. A matéria pelo objeto. Os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Bronze está no lugar do sino, que são feitos de bronze. Os cristais tiniam na bandeja de prata. Os copos, que são feitos de cristais. A metonímia também a gente usa no dia a dia. Por exemplo, nós bebemos Coca-Cola. Nós não bebemos Coca-Cola, é a marca. Nós tomamos o refrigerante que está lá. Isso também é um exemplo de metonímia. Agora vamos falar um pouquinho sobre antítese. Antítese é uma figura que consiste no emprego de termos com sentidos opostos. É oposição, coisas contrárias, na mesma frase. Muito simples a antítese. Olha o exemplo. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, aqui nós temos duas palavras contrárias, opostas. Tristeza e felicidade, na mesma frase. Então, é um exemplo de antítese. Outro exemplo de antítese. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Mais duas palavras contrárias, opostas. Acordar e adormecer. Aqui temos o outro exemplo. Sorrir e chorar. Nesse trecho da música de Gilberto Gil. Então, esses são exemplos de antítese, que é o uso de duas palavras opostas no mesmo período, na mesma oração. Outro exemplo, seguindo a nossa aula, vamos falar de eufemismo. O que é o eufemismo? Figura de linguagem que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Suavizar aquilo que às vezes é desagradável e nós vamos tentar suavizar, vamos usar um eufemismo. Nós também utilizamos isso no nosso dia a dia. Olha esses dois exemplos aqui, muito claros. Aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro. Para não dizer que eles roubam, nós usamos aqui um eufemismo, para ficar mais suave. Eles apropriam-se. Cássia Eller partiu dessa para melhor. Para não falar diretamente que ela morreu, dizemos que ela partiu dessa para melhor. Isso são dois exemplos de eufemismo. Então, sempre que estiver suavizando alguma coisa que na realidade seria desagradável para se dizer, nós utilizamos o eufemismo. E agora vamos falar da hipérbole. Hiper, você já lembra de hipermercado, que é muito, né? O hipermercado é maior que o supermercado. Então, a hipérbole ela é o contrário do eufemismo. Ela já é uma figura de linguagem que, através do exagero, procura tornar mais expressiva uma ideia. Aqui já vai exagerar, ao contrário do eufemismo, que é suavizar. Olha esses exemplos. Na época da festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Olha, exagerou aqui para dizer o medo. Eu morro de medo. Ela gastou rios de dinheiro. Quer dizer, gastou muito dinheiro. Então, nós usamos essa figura de linguagem aqui da hipérbole, rios de dinheiro. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Outra figura de linguagem de hipérbole, né? Está exagerando, todo dia, toda hora, falando a mesma coisa. Aqui nós temos alguns exemplos, né?
Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, percebo como é educado. Aqui nós já vamos falar da ironia. O que é ironia? A ironia também nós utilizamos bastante no dia a dia, não são só os autores que escrevem livros, poemas, não. Então, a ironia consiste na inversão de sentido. Inversão, ó, coisas contrárias. Afirma-se o contrário do que se pensa, visando a sátira ou a ridicularização. As pessoas irônicas, né? Então, aqui nesse exemplo que eu já li, cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, perceba como é bem educado. Então, aqui ela está querendo dizer que ele é mal educado, mas ele foi um pouquinho irônico e disse que ele é bem educado quando está interrompendo o colega. Então, a ironia quer dizer o contrário daquilo que realmente você pensa, causando graça, causando sátira ou até ridicularização. Aqui nós temos um exemplo. Seu andar é veloz como uma tartaruga. Está fazendo uma comparação, mas também em forma de ironia. Se ele está falando que ele anda como uma tartaruga, não tinha que usar o veloz. Aqui também usou uma ironia. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre pleonasmo. Pleonasmo nós também utilizamos muito no dia a dia. É a repetição de um termo ou reforço do seu significado. Às vezes nós repetimos a palavra sem precisar. Olha esse exemplo. Choramos um choro sentido, mas nos refizemos logo. Se nós choramos, lógico que foi um choro. Não precisava repetir essa palavra, um choro. Né? Aqui usou um pleonasmo. Aqui foi usado só para reforçar o significado. Aqui também. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Né? Se você está olhando, você está vendo os seus olhos no espelho. Isso aqui foi na música dos Titãs. Mas também existem os pleonasmos viciosos, que nós utilizamos até de uma forma que não é adequada. Olha esse exemplo. Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Ele usou um pleonasmo, né? Você está com um pleonasmo. Porque se ele está com dor, a dor dói, então não precisa repetir. E assim nós temos outros exemplos de pleonasmo, como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, subir em cima da árvore. Isso são pleonasmos que não precisam ser falados. Se você vai subir na árvore, você vai subir, lógico, em cima. Não precisa falar subir em cima da árvore. E na apostila, vocês vão ter outros exemplos dessas figuras de linguagem. Para vocês então podem assistir novamente a esse vídeo, podem ler a apostila para fazer as atividades que estão na plataforma.